Com o professor José Filipe Pinto. Professor, muito bom dia. Obrigada por estar na nossa companhia. Temos aqui mais um ataque por parte russo que acaba por ser em grande massa. Isto significa o quê? Que Vladimir Putin continua a mostrar a sua forma militar irredutível? Muito bom dia, Madalena. Bom dia também aos senhores telespectadores. É evidente que sim. E repare, aqui há uma quebra na regra que tem sido a atuação de Putin. Putin, por norma, bombardeia Kiev e depois espera 2-3 dias até voltar a bombardear. Ora, ele tinha bombardeado ontem, tinha enviado os 36 mísseis e mais de 600 drones sobre Kiev. Hoje voltou. Isto é uma forma de Putin mostrar a sua força no momento em que as negociações estão em curso. É para mostrar que tem uma posição de vantagem e que já não precisa de esperar 2 dias para voltar a atacar. Ataca e percebemos outra vez com baixas. O que é que isto quer dizer, Madalena? Quer dizer, pura e simplesmente, que Putin está a tentar forçar ao máximo e para mostrar que se a paz não for alcançada nos termos muito próximos daquele que ele pretende, a Ucrânia vai perder tudo, e vai perder tudo porque ele continua a ter uma economia de guerra e a possibilidade de destruir tudo. Diz-se que estes ataques são uma resposta aos ataques aos bombardeiros russos por parte da Ucrânia. Não é bem verdade. Em termos reais, fazem parte da estratégia russa de quê? De criar a desconfiança na população ucraniana. E porquê? Porque, repare, o governo ucraniano está muito fragilizado por causa destes sucessivos casos de corrupção. Também fragilizados naquilo que diz respeito ao militar, ao social, não é? É um desgaste que acaba por ser completo. Neste momento, a sociedade ucraniana é uma sociedade que está à deriva. Repare, a sociedade ucraniana, há um índice importante que é o índice da percepção da distância ao poder. Que é o índice da distância ao poder. É um índice que mede se as pessoas estão ou não disponíveis para aceitar que quem está no poder abuse do poder. É uma escala que vai de 0 a 120. E quanto mais elevado, mais as pessoas estão disponíveis. Na Ucrânia esse índice é 92. Isto significa o quê? As pessoas estão habituadas a conviver com a corrupção e a perceber que quem está no poder abuse do poder. Agora chega a limites e em tempo de guerra esses limites são cada vez mais baixos. O que nós estamos aqui a ver claramente é uma Ucrânia fragilizada e um Putin a mostrar claramente o seu poder. E a sua força. Entretanto, professor, esta semana e já hoje vão acontecer momentos importantes, reuniões. Temos Zelensky a ir ao encontro de Macron, hoje também uma delegação ucraniana que vai estar com Steve Witkoff, também com o genro de Donald Trump, que mostra aqui a parte empresarial claramente, e também vai haver uma deslocação por parte do Witkoff e do genro, do presidente, até Moscovo. Podemos começar por aquilo que vai acontecer hoje, da delegação ucraniana, o que é que espera, e depois também uma análise a esta deslocação por parte do genro do Donald Trump, do presidente, mostra que os Estados Unidos continuam sempre a pensar em negócios, é isso? Claramente. Ontem o título do Wall Street Journal era, em relação a Donald Trump, Make Money, Not War. Significa o quê? Faz dinheiro, não faças guerra. Isto significa que é este o lema de Donald Trump. Significa que o plano que vai hoje ser discutido, o que é que acontece? Há um plano inicial. E há um plano inicial que é feito, segundo o Wall Street Journal, por quem? Por 3 pessoas, que são precisamente os que a Madalena acabou de dizer. Steve Witkoff, Jared Kushner, o genro de Donald Trump, e da parte russa, quem é que teve? Kirill Dmitriev. E o que é que este plano constava? Em que é que ele constava? Constava que, verdadeiramente, os termos da paz para a Ucrânia deveriam ser os termos russos. E porquê? Porque Dmitriev assinou com as vantagens para fazer dinheiro, para os Estados Unidos fazerem dinheiro. Quais eram essas vantagens? Eram os 300 bilhões de dólares do Banco Central russo que estão congelados na Europa, que seriam utilizados na reconstrução da Ucrânia, entregue aos Estados Unidos e às empresas dos Estados Unidos, mas também a projetos comuns dos Estados Unidos e da Rússia.
também no Ártico. Repare, a Terra já não chegava, inclusive a Marte. E porquê? Porque punham Elon Musk também a entrar neste processo. Mas, professor, esta forma mais privada de negociar com a Rússia, essa tal exploração espacial, a área energética, as terras raras, acaba por confirmar que há aqui uma duplicidade no sentido de negociam uma guerra e a paz, mas por outro lado estão a pensar em negócios e em dinheiro. Isso não pode ser uma fragilidade para Donald Trump? Donald Trump tem neste momento um nível de aceitação de 36% nos Estados Unidos. Ele precisa de resultados internos. Por isso, a questão agora também com a Venezuela. E precisa claramente de demonstrar a ideia de que ele tem carisma, de que é respeitado a nível mundial. Eu penso que neste mundo de múltiplas ordens, o que há aqui é um acordo secreto entre Putin, Donald Trump e Xi Jinping. Para quê? Para cada um deles levar a água ao seu moinho. E a água ao seu moinho, no caso da Ucrânia, que é do que estamos a falar, da Rússia, é a Ucrânia, mas no caso dos Estados Unidos, em termos reais, é essencialmente um negócio, é também conter um pouco aquela que é a estratégia de Xi Jinping, mas permitindo a Xi Jinping, provavelmente, a anexação de Taiwan. O que é que nós percebemos é isto está tudo ligado. E é a Venezuela que a peça que mostraram revela precisamente isso. Significa o quê? Na Venezuela, em termos reais, parece que Donald Trump pode claramente fazer, dar ele as ordens, ser ele a fechar o espaço aéreo de um país soberano. Porque é que nós não vemos nenhum avião a sobrevoar? Porque obedece... Até podemos colocar aqui o site do Flight Radar que mostra que, de facto, este território não tem qualquer avião nos céus. O que significa que não é o presidente da Venezuela que manda no seu espaço aéreo, é Donald Trump. E isto só é possível a soldados russos na Venezuela. Isto só é possível com o consentimento de quem? De Vladimir Putin. E isto é um negócio, claramente. Mas, professor, ou seja, a posição de Donald Trump vai representando também os diferentes interesses dentro da administração Trump, pelo menos é isso que dá a entender, e parece que a Casa Branca vai a duas velocidades, não é? E não parece haver muita comunicação. Há uns que são mais neoconservadores e há outros que são mais partidários, até no que diz respeito na retirada à ajuda à Ucrânia. Claro, há neste momento uma luta pela sucessão de Trump. Donald Trump não se pode voltar a candidatar e neste momento há duas pessoas que se colocam nesta corrida. É Rubio, Marco Rubio, e por outro lado o vice-presidente J.D. Vance. J.D. Vance está a vencer. E isto são más notícias para nós europeus, porque J.D. Vance é alguém muito mais ligado, tal como Steve Witkoff, à parte russa do que à parte europeia. E repare, nós vamos hoje, nós não, a delegação ucraniana vai negociar 19 pontos. 19 pontos é a resposta europeia, mas é uma resposta europeia que verdadeiramente... como é que eu lhe posso arranjar-lhe um verbo? Podemos dizer que torna mais suave, vamos pôr antes um adjetivo, torna mais suave os 28 pontos de Donald Trump, mas verdadeiramente ainda serve prioritariamente os interesses russos. E isto mostra o quê? Que verdadeiramente há aqui uma ligação quase umbilical, aquilo que eu chamo um bromance entre quem? Entre Putin e Donald Trump. Este bromance que é uma ligação de irmãos que não sente sangue, são pelo negócio, são pelos interesses, em termos reais mostra o quê? Que claramente a União Europeia vai ter de perceber que está sozinha neste processo e que, repare, uma das questões que se passa nestes 19 pontos é qual é a segurança para a Ucrânia e para a União Europeia. E o que estamos a assistir, Madalena, é a uma alteração semântica. Repare, a União Europeia falava em segurança, os primeiros 28 pontos falavam numa segurança condições de segurança fiáveis. A União Europeia, a prática europeia, quer o quê? Tirar fiáveis e pôr robustas. É uma questão puramente semântica. E depois, estes 19 pontos é o quê? É aos 28 tirar os pontos em que não é possível ainda o acordo. Ora, esses são os pontos principais. Tem a ver com o quê? Com a adesão ou não adesão da Ucrânia à NATO, com a adesão ou não adesão da Ucrânia à União Europeia. Porquê? Porque a administração Trump, no caso da NATO, percebe-se porque é o principal contribuinte líquido. No caso da União Europeia,
é evidente que Donald Trump não tem nada a ver com a adesão ou não adesão da Ucrânia à União Europeia. Veremos também se a União Europeia irá tomar uma posição nas próximas semanas mais firme e mais coesa. É difícil. Agora, só para terminar, há um elemento fundamental. Donald Trump está a recuperar, a história não se repete, revisita-se. Ele está a copiar aquela que foi a frase da estratégia de Deng Xiaoping, o líder chinês. Não interessa se o gato é preto ou branco, desde que caça ratos. É o que ele está a fazer. Desde que consiga ter os seus negócios garantidos, é um bom plano. E não só Donald Trump, conseguimos perceber que muitos elementos também dentro da administração. Há muitos gatos. Professor, obrigada pelas suas explicações e um bom fim de semana. Bom fim de semana para si, Madalena.